Olá, queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 61 com o tema O Homem com Jesus. Eu sou Dora Baima e farei o estudo com vocês. E o capítulo começa assim: O Homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Com Jesus ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós? Bom, então vamos às considerações desse capítulo, que começa logo assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aqui, isso quer dizer que estejamos sempre alegres, que estejamos sempre cheios de alegria e de esperança, mas não é essa alegria hipócrita, essa alegria aparente, é aquela que vem do coração e que a esperança de dias melhores e que ao longo do tempo, quando vamos nos transformando e nos amadurecendo e nos entregando a Jesus, nossa vida vai ficando cada vez melhor. Então assim, com Jesus ergue-se o homem, aqui fala, né? Então, como é que vamos erguer-nos? Ora, pensamos assim, muitas vezes estamos cabisbaixos, desanimados, pensamos que nada está dando certo, as soluções dos nossos problemas não estão aparecendo. E como é que a gente vai transformar isso? Caminhando com Jesus, procurando fazer com que Ele esteja sempre presente em nossas vidas. Quando muitas vezes a gente está naquela aflição e a gente não enxerga nada que está na nossa frente, mas se a gente faz uma oração e entrega aqueles problemas a Jesus, as coisas vão se clareando, vão aparecendo as soluções, sabe? E nós vamos ficando melhores. Tanto assim que ele diz, da treva à luz, da inércia ao serviço. Ora, vamos ficar todo o tempo naquele momento onde só é sombra e a luz não nos aparece? Sim, se você ficar desanimado, não entregar a sua vida a Jesus, não pensar que Ele foi a nossa salvação. Quando a gente pensa assim, que Jesus foi a nossa salvação, a gente só lembra daquele momento onde Ele foi crucificado, onde Ele esteve na cruz, onde Ele entregou a vida dele por nós. Mas esquecemos do que aconteceu antes. Como foi Jesus? Qual foi o caminho dele? Aquele homem cheio de humildade, aquele homem que entregou a vida dele às pessoas, aos pobres, fazendo caridade, dando os ensinamentos, mostrando o que era melhor para ter uma vida boa, feliz, né? Então, quando a gente se propõe a transformar e a ressignificar a nossa vida com Jesus, tudo fica mais claro. Essas trevas vão toda embora e
essa inércia que a gente tem de não querer fazer nada é que vai estragar tudo que está ao nosso redor. Então, quando você tiver força, quando você tiver coragem, não deixar se abater e ir atrás dos conhecimentos e dos trabalhos na seara do Cristo, então sim, a tua vida vai melhorar. E muitas vezes a gente se entrega à ignorância, porque é muito mais fácil estar ali parado, sem ter nada para fazer, ficar só assistindo filme, série, e aí nada vai acontecer. Mas ao contrário, se você partir para a luta e for atrás de conhecimento e for atrás de saber o que é que está acontecendo ao redor e fazer o bem, então sim, é a sua entrega com Jesus que vai melhorar a sua vida. Então ele diz, do instinto à razão, da força ao direito. Bom, quantas vezes nós não resolvemos os nossos problemas apenas pelo instinto, né? Não, se tá assim, vamos resolver assim. E quando a gente não leva a razão, a gente precisa parar, pensar, ver o que é melhor, qual a escolha, qual caminho é melhor e decidir. E dali, feita a sua decisão, pronto, não ficar também pensando que aquilo se foi certo, se foi errado, se estava dentro dos preceitos de Jesus, você está no caminho certo. Não ser egoísmo, sabe? O egoísmo, ele é muito presente na nossa vida, porque nós pensamos sempre em nós, primeiro nós, depois os outros, quando a gente tem que sim, pensar em nós, mas pensar também num grupo, deixar desse egoísmo unilateral e pensar no grupo, sabe? Da força ao direito. Ora, vamos resolver tudo na força ou pensamos também no direito das pessoas? E hoje está tão latente esses direitos da mulher, né? Essa violência psicológica, violência física que existe também contra as mulheres, e a gente luta tanto contra esses direitos contra o racismo, direitos de termos uma vida digna. Então essa é a verdadeira luta, procurar sempre ter o melhor e fazer o melhor para as pessoas. Do ódio ao amor. Aí a gente pensa assim, quantas vezes precisamos perdoar? Assim diz tem no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz, perdoa tantas vezes quanto for necessário, não 7 vezes 7. Mas quantas vezes for necessário que alguém te faz algum mal, ou alguém pensa alguma coisa má de ti, e tu precisas perdoar, porque é o perdão que vai te levar ao amor, e não esse amor superficial, o amor pelos filhos, amor pela família, o amor que está dentro de ti, que Jesus traz e ele te mostra como fazer um mundo melhor através do amor. Da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis. Quantas vezes aqui nós não estamos nessa luta acerbada através dos bens materiais, de ter carro, de ter casa, de ter apartamento, de ter roupa, e a gente esquece dos bens espirituais, que são os bens imperecíveis, aquele não ser orgulhoso, aquele não ser egoísmo, aquele ter amor no coração, fazer a caridade, enxergar o bem nas pessoas, não criticar e perdoar. São esses valores espirituais que vai te levar a ter uma vida melhor, a ter uma vida de paz, a ter uma vida de tranquilidade. E se é errado a gente ter esses bens materiais? Não, porque Jesus nos permitiu ter esses bens materiais para que possamos ter essa vida aqui, ter essa passagem, mas dentro dele saber usar. Uns vão ter mais, outros vão ter menos, os que terem menos se conformar, os que ter mais saber usar. Então assim, não são esses bens que vai fazer com que você tenha uma vida melhor, esses bens materiais, mas os bens imperecíveis, os bens que vêm da alma, que vêm do alto. Sabe? Então, estar sempre ligado em fazer o bem, em ter bons pensamentos. Isso é que é importante para ti. É isso que te faz ficar alegre com o Senhor e te faz se erguer.
Da conquista sanguinolenta à renúncia edificante. Quantas vezes a gente não briga por alguma coisa, por alguma posição, e a gente sai aí machucando as pessoas, os familiares que estão ao nosso redor. Não é essa briga, não é essa briga sanguinolenta que a gente quer. Ao contrário, é a gente se edificar, é procurarmos estar junto de Jesus, lembrar os ensinamentos dele, a palavra amiga, os conselhos, ter o seu lugar, no seu espaço aqui no mundo, mas sem prejudicar as outras pessoas. Quantas vezes a gente não vê esses políticos que muitas vezes vão acima de tudo e de todos para conseguir um lugar e cada vez mais ter bens e acabam que não fazendo o melhor para a sociedade. Então é isso que a gente precisa estar atento, a não ter esse sangue dentro de nós, latente, em conseguir as coisas, mas conseguir as coisas de uma forma pacificada. Da extorsão à justiça, como eu acabei de falar, né? A gente tem esses políticos que muitas vezes levam consequências, as suas atitudes inconsequências, e que acabam trazendo um mal para toda uma sociedade. Da dureza à piedade, é quando a gente amolece nosso coração, quando a gente enxerga que precisamos usar da nossa razão em ter atitudes boas, mas precisamos ter um bom coração, um coração de amor, de bondade, para que as pessoas que estão ao nosso redor fiquem bem. Da palavra vazia ao verbo criador. Quantas vezes numa discussão a gente fala tantas coisas que não precisa falar, que não é necessário falar, machucando as pessoas, derrubando as pessoas. E que tal fazer um silêncio nesse momento? Não ouvir ou não dar importância a essas palavras machucadas que vêm para ti e que tu não precisa devolver, sabe? Pensar que o caminho é realmente Jesus e que Ele vai resolver aquela discussão ali com o teu silêncio. Da monstruosidade à beleza, do vício à virtude. Quantas paixões nós não temos aqui nesse planeta. Quantos vícios nós não temos aqui. Às vezes precisamos parar um pouco, deixar esses vícios e procurar, sim, ficar um pouco em paz, tranquilo, um pouco de solidão também faz bem, e deixar esses vícios para que Jesus entre na sua vida, sabe? Do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento. Ora, quantas vezes não temos esse desequilíbrio emocional e temos até distúrbios físicos por conta desse desequilíbrio emocional, da raiva, do ódio, quando nós precisamos, ao contrário, o quê? Fazer o amor, dar amor, entender o outro lado da pessoa, ter empatia pela pessoa e saber por que ele está fazendo aquilo e qual a razão dele estar te trazendo essas palavras que te machucam, que te deixam no desequilíbrio. Então, quando a gente coloca sempre a razão e coloca Jesus em nosso coração, a gente substitui todos esses vícios, todas essas aflições pelo amor, pela caridade, que é isso que é importante. Então, mesmo diante das aflições, ficar alegre, porque é aí que você vai estar aprendendo, é onde você vai estar amadurecendo. Se a gente estiver disposto a seguir Jesus, nós vamos estar num plano angelical, como ele diz aqui, regozijemo-nos nas nossas lutas redentoras, porque essas lutas, elas são necessárias, sabe? Mas são lutas onde a gente precisa enxergar o bem e o mal, fazer o bem e ser do bem. A transformação, ela ocorre dentro de você, quando você enxerga Jesus na sua vida e tudo ao redor colabora para o bem. Então, aqui, quando Paulo diz nessa carta que ele está nos Filipenses, que ele estava preso, onde ele já passou pela riqueza e está pela pobreza, ele enxerga que qual é o melhor caminho? Jesus. E não importa se ele tem ou se ele não tem dinheiro, o que importa é o que ele está fazendo naquele momento, que é o bem, ensinar as escrituras como ele ensinou. E nós
precisamos seguir esse mesmo caminho. Ensinar aquelas pessoas que não têm conhecimento, aconselhar, fazer o bem, fazer caridade. Então, quando a gente está com Jesus, a gente se erga, sabe? Esse pântano e esse lodo não existe, porque nós vamos estar no monte, vamos estar de cima, olhando aquilo tudo de bom, aquela luz melhor que existe em nossos caminhos. Então, em vez de caminharmos em uma linha torta, precisamos caminhar numa linha reta ao encontro de Jesus, fazendo bem, ensinando o bem e sendo do bem. Vamos ter coragem, força e fé para fazer tudo isso. Então, essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net.